muitos cristãos. Eu vou convidar você, se puder, se tiver oportunidade nesse momento, pega a tua palavra no Evangelho de São João, capítulo 3. João 3, versículo 13. É um momento muito propício, né? Essa leitura para o dia de hoje. Amém? Então, por favor, João 3, 13. E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, nós conhecemos a palavra, o Evangelho é palavra de Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que disse isto. É preciso que o Filho do Homem seja levantado, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto. Irmãos, para entender essa palavra, você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer como foi que Moisés levantou a serpente no deserto. Amém? Então, voltando lá para o livro de Números, na minha Bíblia, Números, no seu capítulo 21, ele vem dizer assim: então Javé mandou contra o povo serpente flamejante, que os picavam, e muita gente de Israel morreu. O povo disse a Moisés: nós pecamos. Repito, o povo reconheceu seu pecado e voltou para Moisés dizendo: nós pecamos. Falando contra Javé e contra você. Faça uma oração a Javé para que ele afaste de nós estas serpentes. Moisés rezou a Javé pelo povo, e Javé lhe respondeu. Javé responde às nossas orações, irmãos. Faça uma serpente flamejante e a coloque numa alto de um mastro. Quando for mordido e olhar para ela, ficará curado. Repito, irmãos. Faça uma serpente flamejante e coloque-a no alto de um mastro. Quando for mordido e olhar para ela, ficará curado. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no alto do mastro. Quando alguém era picado por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, irmãos, Jesus se referia a Moisés quando fez a serpente de bronze e colocou no mastro, no alto do mastro. Quando o povo era mordido por aquela serpente, verdadeira serpente, que Deus mandou contra aquele povo, porque eles pecaram, olhava para a serpente de bronze e era curado. E por que Jesus falou dessa forma? O que Jesus quis dizer quando falou que da mesma forma que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, era preciso que ele, o Cristo, o Salvador, também fosse levantado numa haste. Veja, aquele povo, quando era mordido pela serpente por conta do seu pecado, porque blasfemou contra Deus e contra Moisés, e aquele povo se arrependeu e foi ter com Moisés pedindo para que Moisés intercedesse por eles. Veja, o povo se arrependeu do seu pecado. O povo, quando Deus mandou que Moisés construísse aquela serpente de bronze e colocasse no haste, o povo tinha que se humilhar a olhar para aquela serpente de bronze naquela praça, vamos imaginar, no alto daquele mastro, naquela praça. Quando olhava, ficava curado, irmãos. Jesus está dizendo a mesma coisa. É preciso que eu seja levantado na cruz. É preciso que o Filho do Homem seja levantado na cruz. Mas
todo aquele que olhar para a cruz, olhar para dentro de si, se arrepender do seu pecado, reconhecer o seu pecado, e olhando para a cruz que é sinal de salvação e não de condenação, ficaria salvo, ficaria liberto do seu pecado. Veja, Jesus não foi condenado à cruz, irmãos. Jesus foi à cruz, ele abraçou a cruz porque ele quis. Quando no julgamento de Jesus, Pilato perguntou: o que tens para dizer a teu respeito, para se defender das tuas acusações? Jesus nada disse, porque ele precisava, ele queria, ele sabia que ele precisava ser crucificado. Ele queria ir para a cruz. Então Jesus não foi condenado à cruz. A cruz não foi a condenação de Jesus, irmãos. Não podemos ver a cruz como sinal de condenação. Mas quando olharmos para a cruz, estaremos verdadeiramente olhando para o sinal de salvação, de libertação dos nossos pecados. É este o verdadeiro sentido da cruz, da crucificação. Então hoje, Sexta-feira Santa, não é um dia que Jesus foi condenado à morte, irmãos. Ao contrário, é o dia que Jesus nos salvou pela cruz. A cruz é sinal de salvação para a humanidade. Veja, todos nós fomos salvos pela cruz de Cristo. Mas nem todos são salvos. Compreende isso? Jesus morreu na cruz para a salvação de todos. Amém? Todos é todos. Todos os pecadores, todas as raças, todas as nações, todas as etnias, todos. Todos podem ser salvos, mas nem todos é salvo. E sabe por quê? Porque nem todos olham para a cruz de Cristo como sinal de salvação. Nem todos buscam a Jesus Cristo como Salvador. Só quem busca Jesus é salvo. Só quem crê em Jesus é salvo. Então, não bastou Jesus morrer por você. Você precisa acreditar, você precisa olhar para Jesus, não Jesus crucificado, mas Jesus Salvador, Jesus que nos salvou pela cruz. Quando você fala de Jesus crucificado, fala de Jesus Salvador, sim, mas a crucificação de Jesus não é sinal de derrota como era naquela época. Todo aquele que era crucificado era tido como escórnio da humanidade, era o pior dos crimes. O pior das condenações era a crucificação. Jesus quis ser crucificado, quis se colocar como o pior, para que você e eu fosse os melhores, tivesse a melhor na eternidade, a melhor condições, a melhor vida eterna ao lado dele. Jesus não morreu, não derramou seu sangue e ponto final. Ele morreu sim, ele derramou todo o seu sangue. Irmãos, assim como a cana é triturada no moedor para ser extraído todo o seu suco, delicioso, por sinal, né? Assim foi Jesus, ele foi triturado, todo o seu sangue foi extraído por nós, irmãos. Jesus foi triturado na cruz por nós, para nossa salvação. Mas é necessário que eu e você busque essa salvação, queira essa salvação. Se você vive uma vida que não pensa em nenhum momento nessa salvação, não pensa em nenhum momento no sofrimento de Jesus por nós, não se lembra nas suas orações, não busca Jesus na oração, então essa salvação não foi para você. Porque você não está escolhendo esse caminho. Você não está buscando essa salvação que Jesus, com sua própria vida, nos deu. Então veja, não é que Jesus não quer te salvar, não é Jesus que não quer me salvar, mas sou eu que não quero essa salvação, sou eu que estou negando essa salvação por Jesus. Você precisa buscar essa salvação na oração, na palavra, e onde é o melhor momento, onde é o melhor caminho, onde é o melhor local para se encontrar com Jesus, se não pela sua palavra, pela oração.
E onde é o melhor lugar para se orar, para se encontrar com esse Jesus, que nos amou tanto, se não na igreja? Nós sabemos que quem ama quer estar perto. Amém? Você que ama alguém, seu filho, sua esposa, sua filha, você quer estar perto, não quer? Sua namorada, você quer estar perto o tempo todo, amém? Quando a gente amamos alguém, a gente quer estar perto. Então, como você diz que ama Jesus, mas não quer estar perto de Jesus, não busca estar perto de Jesus, como que este amor pode ser verdadeiro se você não quer estar com Jesus? Quer estar com as coisas do mundo, só busca os prazeres do mundo, as coisas do mundo? Que amor é este? Quando a gente ama, a gente quer estar com a pessoa amada. É preciso estar perto para alcançar a salvação. Se você olhar naquela palavra do Evangelho, onde Pedro pediu para Jesus para que fosse andando sobre as águas ao encontro dele, Jesus estava andando sobre as águas, Pedro viu Jesus sobre as águas e disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti, caminhando sobre as águas. Pedro foi até Jesus caminhando pelas águas. Amém? Nós conhecemos a palavra. Mas quando o vento bateu no rosto de Pedro, Pedro olhou para as águas, tirou o seu foco de Jesus, ele começou a afundar. Irmãos, o que aconteceu? Pedro morreu? Não. E sabe por que Pedro não afundou? Porque Pedro estava próximo de Jesus. A palavra continua dizendo que Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Amém? Então veja, Pedro estava perto de Jesus. Se Pedro não estivesse perto de Jesus, ele teria afundado. Jesus estendeu a mão para Pedro e pegou a mão de Pedro e levantou Pedro. Então, eu tenho que estar próximo de Jesus para ser salvo por Jesus. Eu tenho que estar próximo, como é que eu fico próximo de Jesus? Tendo uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de comunidade. Servir a Jesus é servir o irmão pequeno, o irmão menor que sofre. É levar Jesus ao irmão que sofre, que está necessitado de uma palavra, que está necessitado de algo físico, material. Servir a Jesus, estar perto de Jesus, é estar perto daqueles que precisam da graça de Jesus. Por isso, irmãos, quando você vê uma cruz, não veja Jesus condenado à morte. O sentido da cruz não é esse, irmão. O sentido da cruz é a salvação, a libertação. Ao olhar para a cruz, estou olhando para Jesus que venceu a cruz, que nos trouxe a salvação pela cruz. Quando eu vejo um crucifixo, eu olho para o crucifixo com amor, porque foi por amor a nós que Jesus abraçou a cruz. Jesus não foi condenado à cruz, repito. Ele foi por amor a nós para a cruz. Então a cruz é sinal de amor, é sinal de salvação, de libertação. Assim como aquele povo olhava para a cruz e era salvo da serpente venenosa que tinha mordido, aquele veneno que já estava agindo no seu corpo e ia morrer com certeza. Assim que nós olhamos para a cruz, nós seremos salvos do pecado, da morte que tem nos perseguido, irmãos. A morte é a única certeza da nossa vida, mas não a morte eterna, a morte da carne, do físico, porque nós seremos eternos com Jesus, graças à cruz, graças ao sangue de Jesus. Irmãos, eu louvo e glorifico a Deus por esse dia, a qual todos os cristãos, todas as igrejas celebram a morte de Jesus Cristo. Mas é uma celebração da morte de alguém que não está morto. Olha que maravilha. Celebramos a morte de alguém que não está morto. Morreu sim, foi crucificado sim, mas ele superou a morte por mim e por você, irmãos. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos com a cruz, porque o Senhor é a nossa salvação. Amém? Eu glorifico e louvo a Deus, irmão, por esse dia, por essa palavra, que você possa realmente reconhecer que na cruz Jesus nos salvou. Na cruz Jesus não foi condenado. Ele foi o Salvador, ele se tornou sinal de salvação. Por isso a cruz não é sinal de derrota, é sinal de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.